pagar imposto hoje. Autorizar uns pagamentos aqui da empresa. Esqueci. Só uma dúvida. Aparece para mim também quem tá na sala de espera. A gente vai aceitando ou não precisa? Já vão aceitando. Vinte e cinco a gente começa, tá, meninas? Fala, pessoal, boa noite, boa noite. Pessoal que já tá entrando aí, um abraço, Guilherme, Keila. 20 horas e 5 minutos a gente começa, tá? Vocês podem entrar, pegar um cafezinho. Cafezinho, não sei se o pessoal toma café essa hora, tem gente que toma. Pegar uma água e a gente vai já iniciar a nossa live, beleza? Pode ir chegando, pode ir espalhando o link, vamos embora.
Fala pessoal, boa noite, 20 horas e 5 minutos. Vamos iniciando enquanto o pessoal vai entrando aí. Meu nome é Calil Feitosa, eu sou médico emergencista, diretor aqui do Grupo Talks e hoje é uma noite muito bacana. Eu tenho a honra de estar com essas duas colegas jovens, né, com uma expertise numa área que eu domino absurdamente pouco, né, que mete medo em muita gente, né, que é pediatria. E hoje eu estou aqui de espectador com o intuito de aprender muito. Tenho certeza que hoje vai ser uma noite que eu vou aprender bastante. Então, eu queria começar agradecendo aqui a presença da doutora Rebeca Azulay, da doutora Natália Dias, nossos rostos, os rostos do projeto do PED Talks, que é um projeto que a gente vem trabalhando com muito carinho, né, durante os últimos meses. E eu acho que hoje é um pontapé inicial muito importante hoje para o grupo. Então, em nome de todo o grupo, todo o nosso time, eu queria agradecer vocês terem acreditado nessa ideia, de estarem junto conosco, terem vindo para o lado de cá, para o lado do grupo. Então, eu acho que vocês acrescentam muito na linha de cuidado. Eu acho que na missão que a gente tem, que é de elevar a qualidade da assistência na saúde no país como um todo, eu acho que é um projeto que vai deixar muitos frutos. Eu costumo dizer em todos os cursos que a gente faz, quando a gente vai finaliza um curso, finaliza uma caminhada, uma jornada, costumo dizer que o grupo ele nasceu para bem mais do que do ponto de vista comercial da coisa, né? Eu acredito de verdade que pelo simples fato da gente estar reunido hoje conversando sobre um tema, falando sobre educação, conversando com o pessoal que está aí em casa, alguma família vai sorrir ao invés de chorar em algum momento. Então, eu acho que a nossa missão é essa, impactar pessoas, impactar pacientes que a gente não impactaria diretamente na assistência, né? Então, já o pessoal que está entrando aí, se quiser deixar de qual lugar do Brasil está falando aqui no chat, a gente vai conversando ao longo da live. Sempre aparece gente de muito local do Brasil e é isso que motiva a gente, faz com que a gente não pare, tá? Então, boa noite a todos, boa noite, doutora Rebeca, boa noite, doutora Natália. Eu deixo aqui a palavra com vocês. Vocês que estão chegando, compartilhe o link da live com o grupo da faculdade, se você for aluno, com o grupo da residência, se você é residente de pediatria, com o grupo da família, pode compartilhar também com o grupo da família, tá? Compartilha aí com sua página no Instagram. Tem gente de Goiás, e Guilherme de Goiás, aí um abraço, Guilherme. Guilherme Arruda, não é isso? Acho que é Guilherme Arruda, é o nosso. Então, compartilha aí, vamos espalhar a palavra, como eu gosto de dizer. Doutoras, a palavra está com vocês. Boa Boa noite, noite. gente. Vamos começar a nossa live sobre CAD, né? Um tema muito comum e que todo mundo tem muita dúvida. Realmente é bem presente na nossa prática. Acho que a Natália sabe que, principalmente nesse fim de ano, aparece demais, demais. Outro dia a gente estava na UTI, né? Tinham apenas 4 CADs lá, internados, numa UTI de 10 leitos, que a Natália também trabalha. Então é um tema muito comum, que com certeza quem for trabalhar em emergência aí, como flex, né, como a gente chama aqui, ou como na pediatria, com certeza vai receber esse tipo de paciente e vai ficar se perguntando aí o que fazer, né? Depois dessa live não vai mais, não. Vai estar É, todo a- mundo seguro. e aí a gente fez aqui uma aula bem focada, bem objetiva, né? Com o intuito de ser uma aula daquela salva e usa na hora do perrengue, tá cheia de dica legal. Eu vou começar compartilhando aqui a tela, tá? E aí, só para introduzir, né? Acho que todo mundo que trabalha com emergência ou trabalha em ambiente que tem paciente gravemente enfermo tem que ter suas anotações, né? Aquele momento que você vai lá, chega o paciente e olha assim, menina, como é que é mesmo isso? Então, anotem, vejam o que a gente colocou de forma resumida, façam um arquivo de vocês. Eu sempre falo isso, falo para os internos, residentes, porque realmente na hora do aperreio é o que a gente olha, é o que a gente vai acessar. Então, por isso que, como a Nath falou, né, a gente fez uma aula de uma forma que vocês possam acessar de uma forma rápida, fácil, para realmente aí se sair muito bem no manejo da CAD, né? E orgulhar aí todos os pediatras e intensivistas que vão receber esse paciente.
E aí, depois da live, a gente também vai soltar lá no Instagram da gente, no Ped Talks, o resuminho com os principais tópicos, também para você salvar esse post e ficar aí no seu celular para a hora do aperreio. Vamos começar, né? A gente vai começar primeiro com um casinho clínico, né? Bem diferente, eu achei interessante que até a Natália que trouxe essa ideia de colocar esse paciente que foge um pouco do comum. Até porque se for para trazer o comum, né, todo mundo já sabe mais ou menos. Então, a gente tem um lactente de 2 anos, que era previamente rígido, não tinha nenhum antecedente aí pregresso bem relevante. E a queixa principal da mãe é que ele estava muito cansado, não come, tá com uma assadura que só vem e piora já há 4 dias. Pode passar, amiga. E aí a mãe relata que o bebê vem apresentando uma dinâmica importante. Ele brincava bastante, hoje em dia não tá brincando mais tanto, tá recusando a alimentação, só aceita pequenos volumes de água ou suco. Tem urina presente, mas ela achou em menor quantidade aí nas últimas 24 horas. Geralmente a gente pergunta assim, mãe, quantas vezes você trocou a fralda dele, né? E geralmente quantas fraldas você troca? Você notou que realmente diminuiu? É uma das perguntas que a gente pode fazer aí de maneira mais objetiva para mensurar essa diurese, né? Ela negava febre, vômitos ou diarreia. Mas aí ela vem com uma história que surgiu há aproximadamente umas semanas, lesões eritematosas em região de fralda. Inicialmente eram pequenas, restritas às dobras, mas que evoluíram aí para uma dermatite intensa, bem permeada, bem úmida, com algumas pápulas satélites e com áreas que têm erosão. E aí tem um desconforto importante na troca de fralda, a criança fica muito irritada. Aí usou uma pomada de barreira, mas não teve melhora do quadro. Pode passar, amiga. E aí, o que que a gente vai ver no exame físico? No exame físico, você vê alguns sinais de desidratação, tem mucosa seca, a criança tá ataquipneica e tem essa dermatite em área de fralda, né? Bem sugestiva de candidíase. Durante a hidratação foi feito inicialmente com soro fisiológico, a criança permaneceu letárgica, pouco responsiva, com piora discreta da respiração, mais profunda e ritmada, e aí vocês podem entender o que que a gente quer dizer com isso. E aí o plantonista decidiu coletar alguns exames desse paciente, achou justo, né? E aí vamos pedir uma DX, né, desse paciente 347. A gaso veio com um pH de 7,1, um BIC de 9 e um base excess de -15. Tinha cetonemia positiva, um sódio de 132, um potássio de 4,8. O PCR e o leucograma não tinha sinais significativos de infecção sistêmica. E aí, como a gente vai diagnosticar a cetoacidose diabética, né? A gente precisa que todos esses critérios estejam presentes. A hiperglicemia maior do que 200 ou história prévia de diabetes, né? Esse paciente ele já tem um diagnóstico. Foi uma atualização do último guideline, que o anterior era 250, que fez melhorar a sensibilidade diagnóstica aí. A acidose metabólica, né, com pH venoso menor do que 7,3 e ou bicarbonato menor do que 18. Acetonemia, ou acetonúria, se você tiver disponível, né? Alguns serviços aqui do Ceará do SUS a gente não tem tão disponível assim fácil. Então, acaba que esse critério fica dependendo muito da onde você dá assistência, onde você presta assistência. Pode passar, E amiga. aí, só reforçando que esse nível de bicarbonato menor que 18 também foi uma atualização do novo protocolo, né? Atentar que antes a gente considerava 15, agora eles subiram esse nível para 18, para também melhorar a sensibilidade diagnóstica. E aí, a CAD, ela é a apresentação inicial do diabetes mellitus tipo 1 em 30 a 40% dos casos. Principalmente em alguns pacientes, né? Os pacientes que têm idade jovem, ali, os menores de 5 anos, mas principalmente os menores de 2 anos. Pode passar, amiga, o próximo slide, para a gente colocar. Os pacientes, além disso, né? Tem os pacientes que têm controle metabólico insuficiente,
Eles têm paciente que tem um manejo muito difícil do diabetes. Isso nos pacientes que já têm diagnóstico, né? São pacientes que têm que ficar aumentando a insulina, que a glicada está sempre elevada, enfim. Naqueles outros fatores de risco, mas para aqueles pacientes abrirem com CAD, é principalmente a idade mais jovem, e os pacientes que não têm acesso ao serviço de saúde, ou seja, aqui no Nordeste, né, nível socioeconômico baixo, não ter plano de saúde, não fazer consultas de rotina, isso também influencia. Nos pacientes que têm o diabetes já estabelecido, esse controle glicêmico muito difícil, ele é um fator de risco para que esse paciente tenha CAD. Aí, durante um ano, por exemplo, 6 a 8% tem CAD, certo? Dos pacientes que têm diabetes mellitus tipo 1. E aí as intercorrências infecciosas, né, principalmente as gastroenterites, com muitos vômitos e diarreia, com muitas perdas, as meninas adolescentes na peripuberdade e puberdade, os transtornos psiquiátricos, principalmente os transtornos aí alimentares, né, e omissão acidental intencional da insulina. Aí pode passar, amiga, que eu vou falar um pouquinho desse depois. E os pacientes com DM tipo 2, esses pacientes com diabetes mellitus tipo 2, eles podem apresentar cetoacidose diabética também, principalmente os pacientes afro-americanos com obesidade. É o principal grupo de risco para apresentar no diabetes mellitus tipo 2, cetoacidose diabética. Assim como pode vir o quadro misto, né, de CAD com estado hiperglicêmico e hiperosmolar. Geralmente, esses pacientes têm glicemias bem mais estouradas do que os pacientes com diabetes mellitus tipo 1, certo? Isso é só um highlight mesmo. Pronto, dos fatores precipitantes, é isso que eu vou falar, né? É a questão do controle metabólico inadequado e as doses de insulinas que são omitidas, a gente vê bastante nos pacientes que são adolescentes, né? Eu acho que eles entram aí numa fase de luto, da doença crônica, né? Às vezes são pacientes que, por exemplo, são cuidados pela mãe, chegam ali na adolescência, que eles têm que ter uma maior autonomia, eles começam a ficar meio pedantes, digamos assim. Começam a descuidar das doses, comer o que quer, muitos não sabem fazer contagem de carboidrato, que deveria ser ensinado, e facilitaria isso. Então, há essa questão meio de você ir contra aquela doença, de não querer ter e não querer tratar, né? Tem muito disso. Mas, por outro lado, tem alguns pacientes que usam, por exemplo, bomba de insulina, e aí o reservatório realmente acaba e não é percebido. Problemas em bombas de insulina, a gente sabe que cada vez está mais tecnológico, né? Cada vez está tentando tornar mais fácil e acho que menos estereotipado, né, para esses pacientes de ficar ali sempre se furando. Então, essas questões tecnológicas e técnicas também, às vezes, acabam comprometendo, certo? As doenças, né, as intercorrências infecciosas, porque a gente tem aumento do cortisol, do glucagon, que interfere aí no metabolismo da insulina mesmo. Os medicamentos, e aí diazóxido, os corticoides, tacrolimus, antipsicóticos, todos eles também podem ser fatores precipitantes para a cetoacidose diabética. Além de drogas e álcool, porque muitas vezes eles esquecem das doses ou têm medo de fazer hipoglicemia por conta do álcool e das drogas, e aí realmente o tratamento fica muito complicado. Pode passar. E falando um pouquinho da sintomatologia, né? O famoso 4Ps. A poliúria, por conta dessa diurese mais osmótica, induzida pela glicose. A polidipsia, pelo aumento aí da perda de água pela urina, né? A polifagia e a perda ponderal. E aí, falando um pouquinho do caso inicial, porque imagina só um bebê, né, gente? Um bebê que não tem controle esfincteriano, um bebê que não sabe expressar a sede. É muito difícil para uma mãe perceber que esse paciente pode ter alguma coisa, né? O que pode ser avaliado de forma direta? A irritabilidade, a perda de peso, sinais diretos de desidratação. E muitas vezes esses bebês têm essa apresentação, né, de dermatite de fralda grave por cândida, e sim tem a ver com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Por isso que a gente colocou ali no comecinho para chamar atenção nessas crianças que é mais difícil de perceber o que pode ser, né, de você pensar em CAD para poder pedir os exames e realmente bater o martelo, certo? E a outra coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui são os diagnósticos diferenciais, né, com abdômen agudo. Muitas vezes são pacientes que vêm vomitando,
com dor abdominal, deve-se pensar também em causas de abdômen agudo, assim como vice-versa, né? Não pode achar que é só um abdômen agudo, também pensar em CAGE, pensar em diabetes mellitus tipo 1 nesses pacientes, porque às vezes fica essa confusão, né? Do que pode ser, chama o cirurgião quando vem para uma CAGE. Então, fazer esse diagnóstico diferencial aí com o abdômen agudo, certo? Pode passar. E aí, falando ainda do diagnóstico, né, a gente tem que falar do nosso famoso anion gap, que nos pacientes com CAD tem anion gap aumentado, principalmente por conta do acúmulo dos ácidos orgânicos, né? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato, tudo isso faz aumentar esse anion gap. E aí, durante a resolução da CAD, é uma acidose hiperclorêmica, principalmente pela infusão de fluidos nesse paciente, que é muito alto, às vezes feito soro fisiológico, muitas vezes, que aumenta os cloretos, né? Além disso, esse paciente continua perdendo bicarbonato pela urina. Então, ele mantém uma acidose metabólica mais hiperclorêmica, principalmente por conta desses fatores, certo? Pode passar, amiga. Falando um pouquinho do sódio, que é até o que a paciente também apresentava, né? Ele fica reduzido por conta de uma pelo aumento da osmolaridade plasmática, né? Que a água do intra vai para o extra. Então, a gente tem uma queda aí do sódio por diluição mesmo. E o potássio, né, que também é um grande aí questionado por tudo. Muitas vezes o potássio sérico ele está normal a alto, porque imagine só, né, a insulina é a que puxa o potássio para dentro da célula. Se eu não tenho insulina, eu vou puxar o sódio e liberar o potássio. Além disso, a gente ainda fala de acidose, né? A gente fala de H+. Então, entra H+ na célula e eu saio com potássio. Então, o potássio sérico, ele pode estar aí aumentado ou normal, mas lembre-se, tem muita perda de potássio também. Então, com certeza, tem um déficit corporal de potássio. Essa medida é uma medida muito errática, né? Porque o déficit corporal existe, mas o sérico, ele não vai lhe mostrar isso. Por isso que a gente sempre vai fazer, né? E claro, tem as exceções. Pode passar, amigo. E aí a gente. Pode falar, Rebeca. Não, amiga, desculpa, pode falar. Seguindo aqui, né, a nossa linha de raciocínio, a gente falou aí um pouquinho das manifestações clínicas, das alterações, e aí como é que a gente vai nortear e guiar o nosso segmento desse paciente, né? De cara, a gente botou aqui os principais exames que a gente solicita, e olha que são bem sucintos, né? Para a gente não precisa enfeitar, o que a gente vai precisar é uma gasometria venosa, uma glicemia, a dosagem da cetonemia, isso para fechar o diagnóstico, eletrólitos para a gente poder basear a nossa hidratação, ureia e creatinina para a gente ver se aquele paciente que chegou desidratado não fez uma lesão renal aguda, porque isso piora o prognóstico. E aí, eu queria só chamar a atenção aqui, esse é o nosso pacote básico de exames de um paciente com CAD. Percebam que a gente não colocou aqui em momento nenhum hemograma, mas aí eu queria chamar a atenção para esse exame, porque é meio clássico de todo paciente que chega receber esse pacotão de exames, né? E aí, se o paciente ele não tem nenhum indício infeccioso, não tem febre, não tem uma história de infecção no quadro clínico, não tem por que a gente pedir hemograma, né? Esse hemograma vai vir com a leucocitose reacional, né? E aí o paciente vai ganhar um antibiótico de graça quando ele não precisava. Então, só chamar a atenção que a gente pede hemograma quando o paciente tem na história algum quadro que a gente acha que foi a infecção que descompensou aquela diabetes. Mas, tirando isso, ele é um exame, assim, completamente, né, inútil para a gente para se guiar. E aí, a hemoglobina glicada, ela não faz parte do pacote básico de exames, mas é importante que a gente peça naquele paciente que já tem o diagnóstico estabelecido, porque aí a gente consegue ver o controle glicêmico desse paciente ao longo aí dos últimos 3 meses. E, por fim, se você está pegando um paciente que está abrindo o quadro de cetoacidose, abrindo o quadro de diabetes com cetoacidose, a gente aproveita a furada, né? A gente sabe que aquele momento de coleta de exames é um momento estressante para a família, estressante para o bebê. Então, a gente tenta coletar tudo no mesmo momento, né? Para facilitar a vida de todo mundo, tanto de quem vai coletar como daquela família. Então, se você está pegando um bebezinho ou uma criança que está abrindo o quadro
com cetoacidose, é importante que já na primeira coleta de exames você inclua os autoanticorpos para que a gente possa selar, né, e orgulhar o endocrinopédico quando ele for fazer lá o segmento desse paciente. E aí eu deixei aqui anotadinho para a gente sempre pescar quando a gente quiser pedir. Normalmente a gente tem acesso ao anti-insulina, o anti-ilhota e o anti-GAD. Mas aí eu deixei os outros dois que a gente também pode pedir, que é o antitirosina fosfatase e o antitransportador de zinco, tá? E aí a gente pode classificar, digamos assim, essa CAG em leve, moderada, grave. E os fatores que norteiam essa classificação são o pH e o bicarbonato, né? A gente divide em leve quando o pH é de 7,2 a 7,3 e o BIC está entre 10 a 18. Moderada quando esse pH está entre 7,1 e 7,2 e o BIC está entre 5 e 9. E grave quando esse pH é menor que 7,1 e o BIC menor que 5. Mas aqui a gente tem que atentar para outros critérios de gravidade, né? Não levar em conta só o laboratorial. É um paciente que está apresentando um rebaixamento do sensório, é um paciente que nos exames admissionais eu vi uma lesão renal importante, ou é um paciente que está desidratado grave, a gente também vai classificar esse paciente naquela classe de grave. Só lembrando que aqui existem algumas literaturas que falam que essa classificação entre leve, moderado e grave poderia nortear o local onde esses pacientes seriam tratados, né? Mas, lembrando que sempre que a gente tiver disponível, né, o ideal é que qualquer paciente que precise de bomba de insulina, ele seja encaminhado para um departamento de UTI mesmo, para a gente fazer esse segmento adequado, né? O lugar de paciente grave é na UTI, não adianta a gente querer manejar esse paciente ali num pronto-socorro, né, de uma bomba de insulina que você instala ali, talvez daqui 2, 3 horas é que você vai conseguir rever. Esse paciente é aquele paciente que você tem que ficar à beira-leito de hora em hora, né, checando parâmetros, checando gasometria, e aí o local ideal é que esse paciente seja realmente conduzido num ambiente de terapia intensiva. E aí pronto, né, a gente já atendeu o paciente, já reconheceu, chega aquela tão temida hora de como eu vou tratar. Como a gente tinha prometido para vocês, a gente sumarizou aqui, né, as nossas condutas para facilitar a vida de todo mundo. A gente tem o tratamento da CAD dividido em 2 momentos, a primeira hora e a segunda hora. Na primeira hora, a gente tem uma medida a tomar, e na segunda hora, a gente tem 2 medidas a serem tomadas. Na primeira hora, a gente faz uma expansão volêmica, né, para restaurar a volemia daquele paciente, né, até para melhorar a perfusão. E aí, essa expansão, ela é em torno de 20 ml por quilo, ela pode correr em 30 a 40 minutos. Normalmente, é uma expansão que realmente corre mais rápido, né, do que o habitual que a gente costuma fazer na pediatria. E a gente pode repetir essa expansão conforme a avaliação clínica desse paciente. Se você reavalia no final da primeira expansão e acha que ele ainda está muito desidratado, você pode repetir essa expansão. E aqui só atentar para a solução que a gente usa, tá? Se a gente tiver disponível, a nossa expansão ela vai ser com ringer lactato, tá? A gente também já falou isso lá no Instagram do Ped Talks, a gente mostrou alguns trabalhos científicos mostrando que o ringer lactato ele melhora o desfecho clínico, né? Porque ele reduz aquela incidência da acidose metabólica hiperclorêmica que vai acontecer já naturalmente durante o processo de resolução da CAD. E aí, na segunda hora, como eu tinha dito, a gente tem 2 medidas a tomar, que é a instalação da bomba de insulina e a instalação da nossa hidratação de manutenção. Na nossa primeira hora não tem muita dúvida, né? O que pega é aqui na nossa segunda hora. E aí a gente vai detalhar esse tratamento para você. Aí, só lembrando, né? Eu trabalho no TRR de um hospital aqui do Ceará do SUS, né? Geralmente, quando diz, ai, TRR na escuta, uma cetoacidose diabética. Antes de eu descer, eu já digo, já pegou 2 acessos bons, porque esse paciente vai precisar de 2 acessos bons. Então, sempre lembrem-se de que vai correr muito volume nesses pacientes. São pacientes pediátricos, né? Preferi um acesso periférico, porque esses pacientes já têm grande chance de fazer trombose, né? Pegar alguém que tem experiência com criança, né, para pegar esses acessos, mas sempre peça logo os seus 2 acessos, porque você vai precisar deles. E às vezes é um pouquinho difícil na pediatria, principalmente nas emergências que não trabalham só com criança,
há essa dificuldade, né? Então, se preparem para receber o paciente de vocês. E aí, voltando para o ponto da hidratação, né? Sem polemizar, né? Eu trouxe aqui dois protocolos, e aí eu vou falar dos dois, depois eu vou dizer aqui qual é o que a gente prefere usar, não por evidência científica, né? Porque os dois têm evidência, mas pela facilidade da gente conseguir organizar essa prescrição, tá? Então, eu fiz a primeira expansão e aí na segunda hora eu vou começar a hidratação de manutenção desse paciente. Quem atende pediatria sabe que a gente normalmente calcula essa hidratação de manutenção pela fórmula do Holiday Siga, né? Eu não detalhei aqui, mas relembra lá que até 10 quilos a gente faz 100 ml por quilo, de 10 a 20 a gente faz 1.000, mais os 50 do que passar de 20, e acima de 20 a gente faz os 1.500 mais 20 do que passar de 20 quilos, né? Só que adicionado ao Holiday Siga, lembra que a gente tem um paciente muito desidratado, né? Que está perdendo pelo xixi, né? Pela poliúria, que está vomitando. Então, a gente tem que acrescentar as perdas que esse paciente teve. E aí, essas perdas, elas são estimadas em 5 a 10%. E aí, você usa 10% do peso do paciente, né? E aí, você usa essa estimativa para adicionar esse valor ao seu cálculo da hidratação. E lembrando que nessas perdas, né, quando a gente calcula de 5 a 10% do peso do paciente, esse valor vai sair em litros, né? A gente tem que transformar para ml e tem que lembrar de subtrair a expansão que a gente fez na primeira hora, certo? Essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira opção de você fazer essa hidratação. Só para explicar, eu já achei confuso, né? Então, para facilitar a vida de todo mundo, existe um protocolo que a gente usa 2.000 a 3.000 ml por metro quadrado de superfície corpórea. Muito mais fácil. Ah, mas eu não sei calcular a superfície corpórea. A gente vai resolver isso para você também, certo? Então, eu deixei aqui salvo, né, a fórmula da superfície corpórea de um paciente que a gente calcula, que precisa unicamente do peso. Calculado essa superfície corpórea, você vai fazer a sua hidratação com 2.000 a 3.000 ml por metro quadrado, certo? Eu vou depois mostrar para vocês como é que funciona essa prescrição. E aí, aquela dúvida que sempre surge, né? E o potássio, como é que eu reponho? O potássio você já vai repor precocemente, desde a hora que você atende o paciente, fez a expansão, ele teve a primeira diurese, você já pode botar potássio no soro de manutenção. Habitualmente, a gente repõe 40 mEq por litro, que dá mais ou menos 15 ml do cloreto de potássio a 10% na fase de hidratação de 500, certo? E aí, você já vai ter o primeiro potássio quando você colhe a gasometria do teu paciente para ter o diagnóstico. Então, você já tem aquele primeiro nível sérico para ir guiando ali a sua hidratação. Se o potássio estiver abaixo de 4,5 na tua gaso, você já pode botar esses 40 mEq por litro. Se ele está acima de 4,5, você bota metade disso, 20 mEq por litro. E se o potássio está acima de 6, você espera normalizar para repor. Lembrando que na CAD a gente colhe gaso de 2 em 2 horas. Então, daqui a 2 horas, você vai ter um novo potássio para ver se você vai precisar mudar essa hidratação, certo? E aí, o outro grande insight, assim, que eu acho que modifica muito da condução, né, da CAD do adulto para pediatria, é que a gente faz esse esquema de hidratação em Y. Ah, como é que é isso? A gente deixa lá na prescrição dois sistemas de hidratação, que a gente chama de bolsa A e a bolsa B. A bolsa A, ela é composta por soro fisiológico, glicose a 50 e os meus 40 mEq por litro de potássio. E a bolsa B, ela não tem glicose. Se a gente calcular a concentração da bolsa A, a gente tem uma bolsa A de mais de 10%, uma concentração de glicose de 10%. E a bolsa B, uma concentração de glicose de 0%. E aí a gente vai tateando, né, a vazão dessas bolsas conforme as nossas glicemias. Então, conforme a gente faça combinações, a gente pode ter uma hidratação a 10, a 7,5, a 5 e sem glicose nenhuma.
né? E aí, como é que a gente faz essa prescrição? Se você tem uma criança com DX maior que 300, o teu objetivo é que a glicemia dele baixe. Então, a gente oferta 100% da nossa vazão da bolsa sem glicose. Se está entre 251 e 300, a gente oferta um soro a 5%, que é 50% da vazão da bolsa A e 50% da vazão da bolsa B. Só que caiu para 201 a nossa glicemia. E aí foi muito rápido essa queda. Então a gente tenta ofertar um soro com uma concentração maior de glicose para que a gente não precise baixar a infusão da bomba de insulina. E aí a gente modifica essa vazão para fazer um soro a 7,5, né? E melhorar a glicemia desse paciente. E se o DX for menor que 200, a gente oferta 100% da bolsa A para oferecer um soro com uma concentração de 10% e tentar não baixar a vazão da insulina. O nosso objetivo é sempre não mexer na vazão da insulina, certo? Se a gente precisar, a gente oferta glicose, mas o objetivo é tentar não reduzir a vazão da bomba de insulina. Gente, esse slide aqui é para você salvar para a vida, porque isso é uma prescrição pronta. É uma prescrição pronta. Você só vai modificar aí as vazões. Então, Sem assim, é dúvida para alguma, viu, Rebeca? guardar para a vida. Isso aí, para mim, quando eu aprendi, mudou total. Como eu olhava assim uma caixa e não me desesperava mais, porque eu já sabia como fazer. Às vezes você pode salvar esse modelo no seu Invertest, no que for que vocês usarem, que facilita demais, demais, e você não erra. Não erra mesmo. E a insulinoterapia, né, que é a nossa segunda medida da segunda hora, né? Lembra que a gente vai para a segunda medida da segunda hora. A gente instala numa vazão de 0,5 a 0,1 unidade por quilo por hora, né? Para manter uma glicemia ali entre 150 e 180 durante toda a correção da acidose. A nossa meta é que essa glicemia caia de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora, certo? E aí, Natália, oi, Natália, tem galera no chat pedindo para voltar o slide para dar para voltar, print. para salvar, vou voltar. Mas aí é o seguinte, só vale dar print, também tem que postar no Instagram e marcar o arroba ped.talks_. Aí dá certo, viu? Eu já dei vários prints aqui. Tô salvando no meu bloco de notas no WhatsApp, o grupo eu com eu mesmo, eu comigo mesmo, e eu tô salvando aqui. Massa demais, viu? Massa de verdade. Pronto, hora do print, todo mundo sorriu, vamos para frente. Foi, vamos lá. E aí a nossa insulina também, como eu tinha falado, na dose de 0,05 a 0,1 unidade por quilo por hora. E a nossa meta é que essa glicemia baixe de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora, certo? E aí também, né, para printar, como eu prescrevo essa insulina, né? A gente dilui para ficar 50 unidades de insulina em 500 ml de soro, para que 1 ml tenha 0,1 unidade de insulina. E aí, só lembrando, né, que às vezes a gente pega aquela criança que está há muito tempo sem melhorar da CAD, a gente está fazendo tudo certo, e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, lembra disso aqui. Tem que pedir para a enfermagem lavar o equipo, né? Desprezar os primeiros 50 ml e esse frasco tem que ser trocado a cada 6 horas, porque senão a insulina desestabiliza, certo? E aí, nessa nossa solução aqui, a vazão da tua insulina vai ser igual ao peso da tua criança. Se eu pego uma criança de 5 quilos, a bomba de insulina vai ser 5 ml hora. Se eu pego uma criança de 10 quilos, 10 ml hora. 50 quilos, 50 ml hora. Não precisa fazer cálculo, certo? Que isso daqui é para facilitar mesmo a tua vida e você não errar, certo? E aí, a cada hora, a gente tem que monitorizar a glicemia, sinais vitais e balanço hídrico e uma avaliação neurológica com a escala de Glasgow, né, para a gente ver como é que está o parâmetro neurológico desse teu paciente. E a cada 2 horas, gasometria e eletrólitos. E aí, né, como eu disse, a gente ia facilitar a vida de vocês. Vamos pegar aquele nosso paciente que a gente atendeu, né, da Rebeca, que chegou no pronto-socorro com uma apresentação completamente atípica da CAD. Ele pesa 10 quilos.
Eu já deixei a pesquinha ali em cima, né, de facilitar a superfície corpórea dele, de calcular a superfície corpórea. Como é que vai ser a minha prescrição, né? E aí, só vou mostrar aqui para provar, né, o que eu tinha falado, de que tanto faz eu escolher o método 1 ou o método 2 de hidratação, vai ser basicamente a mesma coisa. E aí, vamos lá. Quando eu quero fazer uma hidratação, lembra que eu falei que a gente faz de 2.000 a 3.000 ml por metro quadrado de superfície corpórea. Eu escolhi fazer 2.500 aqui para o nosso cálculo. E aí, 2.500 por 0,47, que é a superfície corpórea do nosso paciente, dá 1.175 ml por dia, né? Então, ele tem que receber nas 24 horas esse valor de 1.175 ml. Se a gente dividir isso daí por 24, dá uma vazão de mais ou menos 50 ml hora, certo? Quando a gente vai fazer aquela fórmula do Holiday com as perdas insensíveis, né? Eu estimei aqui uma perda insensível do meu paciente de mais ou menos 5% do peso dele. E aí eu tenho que descontar aquela expansão que eu fiz de 20 ml por quilo da primeira hora. Então ele tem que receber aproximadamente, pelas minhas contas, 1.300 ml, que dá mais ou menos uma vazão de 54 ml por hora. Então aí, né, fica provado que você pode escolher qual o seu método, né, que você vai prescrever, mas habitualmente nos protocolos aqui do Ceará, né, de Fortaleza, a gente tá tendendo sempre a usar essa hidratação por superfície corpórea para facilitar a prescrição, certo? E a outra coisa, né? A gente muitas vezes pergunta no serviço que a gente está o que que a enfermagem tem mais prática, de técnica e tudo. E aqui, graças a Deus, né, Nath, o Y, acho que é onde a gente trabalha, a maioria dos técnicos e enfermeiros já tem bastante prática. Então, Isso. não é um problema para a gente. Mas, às vezes, no serviço que você tá, é bom você saber o que eles costumam fazer também, né? Até para não sair coisa errada aí no meio. Então, é bom Isso. questionar. E aí eu calculei aqui, né, o volume de hidratação que o nosso paciente vai receber. Eu vou ficar com a nossa primeira opção aqui de cima, né, dele receber esses 1.175 ml com uma vazão de 54 ml. Como é que eu vou fazer na prática, então, a minha prescrição? Vamos lá. O primeiro item da minha prescrição com paciente com cetoacidose diabética, claro, dieta zero, né? E aí, na primeira hora, medida da primeira hora, a nossa expansão em 30 minutos, 20 ml por quilo. Na segunda hora, a nossa medida de instalar insulina regular. E aí eu coloquei aqui, né, aquele nosso esqueminha que a gente já tinha aprendido, 50 unidades em 500 ml de soro fisiológico. E lembra que a vazão vai ser exatamente o peso do teu paciente. Nosso paciente pesa 10 quilos, 10 ml por hora. E aí, mostrando aqui como é que a gente bota na nossa prescrição, né, para vocês entenderem como é o esquema Y. A gente prescreve a bolsa A, que é aquela bolsa com a concentração de glicose a 10%. Gente, a prescrição da bolsa, né, só para ressaltar, ela não vai mudar se a gente fizer para um paciente de 10 ou para um paciente de 50 quilos. Então, facilita mais ainda a nossa vida. O que é que vai mudar? A vazão, né? Que foi aquela que a gente já calculou lá no começo. Então, a gente prescreve a bolsa A e prescreve a bolsa B. E aí, o grande macete vem agora, né? A gente já deixa na prescrição assim. Vamos lá. Se o DX do meu paciente for maior que 300, lembra que o nosso paciente tinha que receber 50 ml por hora durante as 24 horas. Então, ele tem um DX maior que 300, ele vai receber tudo da bolsa B, sem glicose. Mas a glicemia dele começou a baixar. E aí eu boto lá. Se o DX estiver entre 251 e 300, eu quero que o meu técnico, né, quando leia a prescrição, entenda que ele tem que botar 25 ml hora da bolsa A e 25 ml hora da bolsa B. Percebe que a soma das vazões, ela sempre tem que dar 50 ml por hora, que foi aquele primeiro cálculo que a gente fez. A glicemia caiu mais um pouquinho. Opa, agora eu tenho que ofertar um soro a 7,5%. Então, eu vou colocar 75% da vazão, ou seja, 75% de 50 da bolsa A, 37,5 ml por hora. E 12,5 ml por hora da bolsa B, 25%.
E aí, quando a glicemia tiver menor que 300, eu vou ofertar tudo com glicose. Então, eu boto 50 ml por hora da bolsa A. Essa é a nossa prescrição do nosso paciente de 10 quilos. Tudo bem? Alguma dúvida? Pessoal, dúvida no chat aqui é muito bom, de verdade. A galera tá elogiando aqui no chat. Eu achei bom de verdade, né? Prática, objetiva, eu acho que é muito isso mesmo. Eu vou começar com uma dúvida aqui, tá? Uma dúvida costumo dizer para os meus residentes, para os meus alunos, tá demais mesmo, de verdade. Então, aproveitando isso aí, o pessoal tá elogiando muito aqui no chat, parabéns para a Rebeca, parabéns à doutora Natália também. Quem quiser ter esse material disponível, entre em contato, tá? Lá com o Instagram do Ped Talks, que nossa equipe vai disponibilizar. Então pode entrar em contato também entra lá no nosso site e manda na bolinha do WhatsApp, fala com o nosso contato, que a galera vai disponibilizar o material para vocês, tá? Antes disso, antes de dúvidas, eu vou deixar já o link aqui no chat, de algo que eu vou já mostrar para vocês. E, cara, uma coisa que é interessante, eu sempre falo com meus residentes que CAD é o paciente do plantão. Você não passa o plantão na emergência do paciente adulto com a CAD não resolvida, né? Porque é algo que você tem que estar bem próximo do paciente mesmo. Eu acho que uma coisa na pediatria que eu penso muito no adulto, mas na pediatria a realidade é a questão de entender o balanço corporal total do potássio. É muito dinâmico mesmo, como a Rebeca comentou aí sobre o potássio. E a pergunta que eu quero fazer para vocês duas é: se vocês fossem escolher uma coisa, uma intervenção, uma das intervenções que de fato muda o desfecho dessa doença na pediatria, qual seria? Acho que com certeza reconhecimento precoce. Com Com certeza, certeza. sem dúvida alguma. Eu imaginei que vocês responderiam isso no adulto, mas no adulto é muito fácil reconhecer CAD, assim, né? Agora, como várias outras condições, eu imagino que na criança é um desafio muito grande, né? Então, e não foi combinado isso, né? Qual a dica para reconhecer? Porque na minha cabeça, quando eu digo que eu tenho uma grande dificuldade de pediatria, e tenho mesmo, eu acho que você tem que ter um feeling muito, muito diferente do adulto, assim, muito melhor. Qual seria a dica? Eu acho que assim, eu vou falar um aqui, se a Rebeca lembrar de alguma coisa, né? Existe sempre aquela história de a impressão materna, né? Quando a mãe fala que ele não tá bem, você pode acreditar, né? Isso é um fato. E o outro grande, assim, que para mim faz diferença é a criança dinâmica, né? A criança, quando ela não está doente, ela é uma criança que brinca, que corre, que sorri, né? A criança doente de verdade, ela é uma criança mais apática, molinha mesmo, né? Então, acho que, para mim, essas são as duas grandes dicas. Eu acho que isso é uma pergunta muito difícil, porque cada faixa etária tem sua peculiaridade. É, pelo menos assim, o que eu vejo, a maior parte das crianças com CAD que a gente pega tá ali realmente naquela faixa etária de 5 anos para lá, dos pacientes que já têm o diagnóstico estabelecido, né? Muitas vezes eles chegam muito desidratados, às vezes desproporcionalmente à sintomatologia deles, né? Não é um paciente que está tendo uma diarreia, não é um paciente que, mas é aquela história mais arrastada, a mãe dizendo que ele tá mais não cair para a escola, começou a ficar mais desidratado, começou a vomitar mais, tem dor na barriga. Nessa faixa etária é mais fácil. Ali para os mais novinhos, foi isso que eu disse, a gente vai ver sinais indiretos. E lembrando que glicemia capilar é para estar naqueles nossos exames iniciais. É quase um sinal vital, né? É um Então, sinal a vital gente mesmo, né? tem que suspeitar aí. Ele faz parte da triagem da enfermagem, né? Frequência cardíaca, temperatura, é para estar ali a glicemia, muitas vezes também. Se não peça glicemia, é muito importante na pediatria a gente saber. Que aí você pode ali abrir um alerta. Será que é, né, uma DX?
de 250, 220, a criança vem mais adinâmica, dor na barriga. Será que é muita desidratação? Mas qual é o sintoma dela? Então, acho que tentar elencar ali a história clínica com o exame físico desse paciente, do que a mãe traz, é muito importante. Existem mães, acredite se quiser, assim, na enfermaria, outro dia eu peguei, que começam a perceber ali no começo. A criança nem entra em CAD. Leva para o hospital porque, doutora, essa menina não tá normal. Bebendo água, 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 fazendo xixi, xixi, xixi. E aí a gente pega no melhor, né? Que a gente faz o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 sem ser na CAD. Tem mãe que consegue ter essa percepção, que é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre isso acontece. Então, eu acho que você elencar ali exame físico e anamnese materna é o que mais importa. Show de bola. Show de bola de verdade. Eu acho E que aí, a Gabriela está comentando aqui no chat que, de fato, já viu diversas vezes paciente de investigação de abdômen agudo. Eu pensei que a criança chega com dor Demais, tem abdominal, demais, demais. um Meu Deus do céu. diagnóstico. várias histórias de laparotomias brancas, né? A gente já viu isso aí também. E assim, eu já vi em adulto laparo branca, na verdade não branca, mas eu já vi colestectomia lá, eu vou entregar a idade também. Lá quando começou a aparecer dengue forte, a arbovirose, 2013, 2014, que tinha vesícula espessada ali, colestectomia, mas em criança é muito mais devastador, né? Uma laparotomia branca num primo diagnóstico. Deixa eu perguntar uma coisa, no adulto tem uma entidade chamada cetoacidose diabética euglicêmica, e na PED a gente vê isso também? Muito pouco, né? Inclusive foi Pouco, né? por conta dessa entidade aí que os guidelines foram atualizados e incluíram a história da cetoacidose do diagnóstico prévio, né? Sim, Principalmente para aqueles pacientes que usam aí uma determinada classe de medicação. Como na pediatria a grande maioria, né, dos nossos casos é DM1 mesmo, a gente pega muito pouco do euglicêmico. entendi. Perfeito. Galera, muito obrigado, meninas, mais uma vez. Essa live está sendo gravada, também vai ser disponibilizada no canal do YouTube do Grupo Talks. Eu deixei aqui o link, nossa equipe comercial também, tá? Foi excelente a aula, mais uma vez, também adorei. Pessoal de Recife aí, massa demais. Doutora Nusca Lins, preceptora de vocês aí, Foi, Foi foi da sim. massa. Natália. E aí, só para a gente continuar aqui, né, e finalizar, lembrando, né, prestando atenção aqui, que em nenhum momento da nossa prescrição existe aquele famoso bolo de insulina, tá? Isso não existe pra gente. Por favor, nem citei para não ter viés aí. E aí, seguindo a nossa prescrição, glicemia. Rapidinho, desculpa. Eu acho que eu cancelei tua. Não, tá aí, pronto. Tá na minha tela, porque não tava aparecendo para mim. Pode continuar, Natália, perdão. Glicemia de hora em hora, gaso de 2 em 2 horas e os nossos sinais vitais e balanço hídrico de hora em hora para finalizar a nossa prescrição, certo? Como critério de resolução, né, pH acima de 7, maior ou igual a 7,3, ou bicarbonato maior ou igual a 18, né, que essa foi a mudança, cetonemia resolvida e a glicemia idealmente, mas não necessariamente menor que 200, tá? E aí, só para frisar que era uma coisa que a gente já sabia, mas eles trouxeram bem explícito agora nesse novo guideline, a cetonúria ela não serve como critério diagnóstico, tem que ser a cetonemia, né? Porque a cetonúria ela pode perdurar por mais tempo durante, mesmo depois da acidose resolvida, certo? E aí, depois da resolução da CAD, a gente vai colher a gaso, tá com pH resolvido, BIC resolvido, né? Glicemia melhorou. Eu não posso desligar a bomba de insulina de uma vez, senão ele vai ter rebote. Então, eu faço 0,1 unidade por quilo de insulina regular subcutâneo e suspendo essa bomba de insulina 30 minutos depois, né? Já posso liberar a dieta desse paciente quando ele estiver bem acordado, e aí a gente vai deixar lá na nossa prescrição também, né? Para não ficar esperando o nosso colega endócrino pede, a insulina de manutenção. E aí, a insulina de manutenção, a gente começa 0,3 a 0,5 unidades por quilo por dia de NPH,
Nas crianças menores, a gente prefere fazer só uma vez ao dia, né, para evitar aí o estresse das furadas. E nas crianças maiores, a gente pode fazer de 12 em 12 horas. E a insulina regular, a gente deixa 0,1 unidade por quilo, 30 minutos antes do café, almoço e jantar, mais uma dose móvel, conforme a glicemia que a gente vai deixar lá na nossa prescrição. E aí, aqui também vai de, né, local para local, cada local tem seu protocolo. Eu trouxe esse aqui para facilitar a vida, né, da gente e para salvar. Nas crianças menores de 25 quilos, a gente é mais parcimonioso ali, tolera uma glicemia um pouquinho mais alta, porque a gente tem medo da hipoglicemia também. Então, eu deixei aqui, tá? Não vou detalhar, porque isso aqui é só para você printar e usar e prescrever quando a tua carga estiver resolvida, né? Dependendo do nível da glicemia, você vai botar só a dose fixa daquela regular que a gente já tinha deixado na prescrição, né? Os 30 minutos antes do café, almoço e jantar. E você pode acrescentar as unidades conforme glicemias do horário, certo? E também deixei aqui o esquema para maiores de 25 quilos ou adolescentes. E aí, por fim, né, e não menos importante, para a gente encerrar essa conversa, na verdade, talvez o mais importante que eu deixei para o final, né, que, como a Rebeca falou, às vezes a gente pega muito paciente vindo da UPA, né, de quem é atendido por aquele plantonista que é flex, que não tem tanta experiência com a pediatria. Então, só para deixar claro, bicarbonato de jeito nenhum, né? A gente não usa de jeito nenhum. Não só não tem evidência científica, né? Ele não melhora a acidose, ele não abrevia o tempo de tratamento, como ele pode piorar o prognóstico, né? Ele pode piorar o edema cerebral. E aí eu trouxe duas recomendações aqui bem estabelecidas, né? Que é o que a gente tem de literatura para usar o bicarbonato numa cetoacidose, que é a hipercalemia com risco de vida, né? Hipercalemia grave com risco de vida, aquela com alterações de eletro, ou uma acidose grave, quando a gente fala grave, é grave mesmo, né? Um pH menor que 6,9 e com evidência de contratilidade cardíaca diminuída. E aí, né, só para ressaltar, mesmo nessas condições, a gente só está autorizado a fazer o bicarbonato depois que as nossas medidas já foram instituídas, né? A gente já fez a expansão, a gente já instalou a insulina e ele continua com essa acidose grave, né? Com essa hipercalemia refratária, aí a gente está autorizado a fazer o bicarbonato. Mas nem coloquei dose aqui para não correr o risco de ninguém querer usar, né? Na nossa primeira hora, certo? Acho que é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Essa história do bicarbonato é tão factível assim. A gente dá, acho que no último mês foram duas crianças que chegaram com o bicarbonato correndo. Então, eu sempre assim, eu vou olhar o nome de quem foi. Se foi meu interno, residente, vou atrás caçar. Porque pra gente realmente não tem evidência nenhuma, não é pra fazer, certo? Eu acho que vai caminhar para isso no adulto também, sabe? Cada vez mais restrito o uso de bicarbonato na CAD no adulto, acho que pela própria fisiopatologia da doença, né? Pela própria fisiopatologia da doença, né? E da acidose metabólica. Graças a Deus vai caminhar para isso no adulto também, eu acho. Já está na PED e vai caminhar para o adulto. Teve uma palestra no último congresso de emergência, adulto que foi, o título da palestra era bicarbonato é bombril, serve para tudo e para quase nada. Foi bem legal isso aí. Pô, muito bacana. Tô feliz de verdade. Tô feliz de verdade. Galera que tá parabenizando aí, quem tiver dúvida pode deixar no chat. E eu queria pedir para você curtir a aula da Rebeca, da Natália. Nós teremos outras lives, né? É um kickoff. Nós teremos outras lives. Daqui a pouco a gente acompanha a gente nas redes sociais, @ped.talks_, que a gente vai ter mais conteúdo. Tem muito conteúdo bacana no Instagram. Eu sempre reposto os conteúdos do Ped Talks, que eu aprendo de verdade. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto dessa nova fase. A gente deixou de ser só Emergency Talks, passou a ser Group Talks, com nossa página de medicina intensiva, nossa página de PED agora, em breve nossa página de medicina interna e clínica médica, porque eu de fato aprendo e eu fico maravilhado com isso, tá? Então,
Queria pedir para vocês que curtiram isso aqui, ou então vocês que estão vendo no YouTube a gravação dessa live aqui, ajuda a gente a divulgar nosso preparatório para prova de título especialista em pediatria. Tá bem bacana mesmo, tá bem bacana. As gravações das aulas já iniciaram e a gente está em clima de Black Friday, né? Esse mês, até o final do mês, tem condição especial, então você que conhece alguém que pensa em fazer a prova de título especialista em pediatria em 2026, manda esse link lá para ela. Ou então, se você que está vendo aqui ao vivo tem interesse nisso, fala lá com o nosso time, que tem condição especial de lançamento desse curso que está sendo feito com muito carinho por nosso time, principalmente pela Natália e pela Rebeca, né? Já muito suor, né, Natália? Muito sangue, suor e lágrimas na gravação de aula. Eu acompanhei essa semana a gravação de aula da Natália, e eu acho que é um projeto que está sendo feito com muito carinho e vai ficar um projeto bem bacana. E também a gente vai preparar o pessoal para o R+. A gente montou uma programação em que a gente leva o aluno para titular, né? Prepara para o título especialista em pediatria e também para a prova do R+, no final do ano. Então, não sei se tem algum residente de pediatria aí também na live, quiser aproveitar e fazer o combo, tá terminando a residência, já faz o título da sociedade e se prepara para a prova de R+, não é isso? Alô? Oi? Tá ouvindo? Pronto, tô ouvindo. É isso aí. É isso mesmo. O Calil acho que resumiu bem. É um curso que a gente está realmente fazendo com carinho, né? Pensando bem nos temas, nas aulas. E bora pra frente. Show de Não, bola, mas queria a gente mandar. pode trazer esses temas, né, Calil? Trazer essa parte de Sem dúvida. prescrição, que eu acho que é um calo na vida de todo mundo, dos recém-formados, das pessoas que trabalham na emergência, né? Então, eu acho que sempre é um grande interesse. A gente pode ver aí alguns temas que a gente traga também essa abordagem da prescrição, para a gente divulgar mais nosso trabalho, vocês conhecerem melhor a gente, para poder aí participar e adquirir o TEP, né? O curso do TEP. Sem dúvida, eu vou fazer questão de acompanhar todas, porque eu vou aprender bastante. Já tirei vários prints, tá aqui salvo no meu grupo de WhatsApp de prints, né? Porque eu aprendi de verdade. Obrigado, eu aprendi bastante. Queria mandar um beijo aí para Karen, nossa emergencista Karenzinha, pediátrica, Karenzinha, perfeita. chefe TRR do Só Pai. Obrigado por ter acompanhado, Karen, aqui. Isso é espetacular. Beleza, gente? Acho que a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia de vocês, ficaram até o fim com a gente aqui. E siga a gente, vem com a gente para mais conteúdo, mais informação e ajuda a gente a espalhar a palavra. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.